Olá, bem-vindo novamente ao meu canal e a este vídeo. Estamos explorando as etapas do Apocalipse e chegamos aqui até o julgamento das nações. Agora tem início o reino milenar de Cristo na Terra. Mas quem entrará no milênio? Obviamente, em primeiro lugar, Jesus, que reinará sobre todos. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Depois estarão os arrebatados e os justos mortos até o momento do arrebatamento, que terão corpos glorificados. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Também, como vimos no vídeo do julgamento das nações, haverá pessoas vivas, os justos que sobreviveram aos 7 anos de tribulação, não adoraram ao anticristo e nem colocaram a sua marca, e escaparam de serem mortos por ele. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, ou dos tabernáculos. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. E o relevo será modificado. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Em Apocalipse está escrito referente ao milênio: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, na segunda vinda de Cristo para a Terra, Satanás será preso por 1000 anos, o tempo do milênio, e no final dos 1000 anos será solto. Mas por que ele deverá ser solto? Justamente por conta dessas pessoas vivas. Aqueles com corpos glorificados já fizeram a sua escolha por receber a Jesus em suas vidas e não sofrerão nunca mais essas tentações. Mas os que entrarem vivos no milênio terão corpos normais, suscetíveis a tentações. E eles também deverão fazer sua escolha por Jesus e não Satanás em suas vidas. Uma vez que Satanás está preso no milênio, deve ser solto para que as pessoas escolham um ou outro. Deus está dando novamente oportunidade para as pessoas fazerem sua escolha. Também estarão no milênio os mortos do período dos 7 anos de tribulação na terra. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É importante chamar a atenção para o fato de que esse texto mostra claramente que haverá salvação nos anos de tribulação na terra,
pois muitos morrerão por causa de Jesus, não adorando o anticristo nem recebendo a sua marca. E o texto mostra também que esses salvos reinarão com Jesus no milênio. E o texto continua: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui o texto informa que somente os mortos que aceitaram a Jesus em suas vidas serão ressuscitados e estarão no milênio. Os demais mortos, os ímpios de todas as épocas, somente ressuscitarão no final do milênio para o julgamento do grande trono branco. Essa é a primeira ressurreição, a dos justos, os santos. A segunda ressurreição é a dos ímpios para o julgamento final. A primeira morte é a que todos passarão, exceto os arrebatados. E a segunda morte é a morte espiritual, ou seja, a separação completa de Deus e a condenação eterna no lago de fogo. Por isso, o texto diz: felizes os que participam da primeira ressurreição, pois não passarão pela segunda morte. Isaías também profetizou sobre o milênio. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. É interessante salientar que o texto mostra que Jesus resolverá contendas entre muitos povos. Ou seja, ainda haverá muitos povos habitando a terra, e vivos, pois corpos mortais terão contendas. Mas os vivos morrerão com uma idade muito mais avançada. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. E também não haverá mais doentes. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. E haverá muita paz e conhecimento. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Também Isaías fala que haverá uma estrada que levará a Sião, ou Jerusalém. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado Caminho da Santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão nenhum, e nenhum animal feroz passará por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Jeremias também profetiza as alegrias que haverá em Jerusalém após ser destruída pelas guerras. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Haverá santidade e conforto. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém.
Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor de dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ezequiel também fala sobre a cidade de Jerusalém reconstruída. Será uma cidade quadrada com 3 saídas de cada lado, correspondentes às 12 tribos de Israel. Cada um dos 4 lados da cidade, norte, sul, leste e oeste, terá 2.250 metros de comprimento. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. É importante deixar claro que essa cidade não é a Nova Jerusalém, que descerá do céu no início dos tempos eternos, após o julgamento do grande trono branco. Essa última será muitíssimo maior e mostrarei em outro vídeo. Ezequiel também dá outras informações interessantes. O meu servo Davi será rei sobre eles, os israelitas, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Davi será um governante da cidade, Jesus estará lá e o povo se multiplicará. Haverá como que um repovoamento da terra, só possível com pessoas ainda vivas, sem corpos glorificados. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Paulo também mostra que os santos governarão o mundo, junto com Jesus e o rei Davi. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? E mesmo Jesus, quando contou as parábolas das 10 minas, declarou que as recompensas seriam governos sobre as cidades. A mina era uma medida equivalente a meio quilo de prata, o salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Em viagem para ser coroado rei, um homem chamou seus 10 servos e deu uma mina para cada um deles, dizendo para fazerem a mina render enquanto ele viajava. Depois voltou e mandou chamar os seus servos para ver o quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Assim, podemos dizer que os santos governarão cidades como recompensa por sua fidelidade a Deus, e a partir dos seus rendimentos na terra em termos de ganhar almas. E a própria criação deve ser liberada da corrupção. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Mas então, no final do milênio, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava
foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Estes poucos versículos trazem grandes revelações. No final do milênio, Satanás é solto para tentar as pessoas ainda vivas morando na terra. Trata-se de milhões de pessoas, como a areia do mar, marcharam por toda a superfície da terra, ou seja, houve um repovoamento da população. Mas todos eles foram mortos por um fogo que desceu do céu, para não restar nada mais deles. E o diabo se juntou ao anticristo e ao falso profeta no lago de fogo e enxofre, e aguarda agora o julgamento do grande trono branco para ter a companhia dos ímpios que serão julgados ali. Mas esse é o tema de um próximo vídeo. Espero que tenha gostado dessa explicação do reinado milenar de Cristo na Terra. Peço que, se gostou, dê um like e pode se inscrever também em meu canal para não perder as próximas etapas do Apocalipse. Obrigado e até o próximo.